A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu quero deixar uma palavra para você que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, o versículo 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, o versículo 13, diz assim: O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Amém. Meu querido e amado irmão, o povo de Deus vivia no meio de uma terra seca, no meio do deserto. Então, ter uma cisterna onde eles procuravam reter a água da chuva era muito bom. Mas melhor ainda era ter um manancial. Um manancial de água é um grande rio que tem água para alimentar toda uma população. Pode ser uma fonte subterrânea de água, pode ser uma represa, pode ser também a nascente de um rio. E a água da cisterna ela é pior do que a água do manancial, porque a água do manancial é corrente, da cisterna fica parada. Agora, o pior é ter uma cisterna toda rachada que não retém a água da chuva. Então, uma pessoa que tem uma cisterna rachada, ela não tem nada, porque a água da chuva que poderia ficar ali não é armazenada. Então, Deus compara o pecado de Israel, a insensatez do que Israel estava fazendo. Eles estavam deixando um manancial de água viva por uma cisterna rota, ou seja, deixando o Deus verdadeiro, o Deus que pode livrar, o Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus que pode salvar, que pode dar vida, por ídolos que nada podem e nada são. Meu querido irmão, será que você está trocando a Deus por uma cisterna rota? Em que você tem confiado? O nosso país é um país católico, um país considerado místico, esotérico, em que o sincretismo religioso impera e muitas pessoas confiam em patuá, um pedaço da pata do coelho, acha que vai protegê-lo. Muitas pessoas confiam em ídolos, muitas pessoas confiam no dinheiro. O Salmo 20 diz assim: uns confiam em carros, outros na própria força, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Evangelho de João nos conta de um homem que ficou durante 38 anos esperando na beira de um tanque para ser curado, e quando Jesus chegou ali, ele foi curado. 38 anos confiando num tanque, e imediatamente quando Jesus perguntou para ele o que ele queria, ele começou a reclamar das pessoas que não punham ele no tanque, porque o anjo tocava nas águas e a primeira pessoa que mergulhasse no tanque seria curada. Ele ficou ali 38 anos na esperança de ser curado, e quando ele encontrou com Jesus, ele foi curado imediatamente. O Senhor Jesus, quando apareceu ressuscitado, ele disse: todo o poder me é dado em cima nos céus e embaixo na terra. A Bíblia nos ensina que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Se você quer realmente ter uma fonte de água viva que vai saciar a sua sede, que vai resolver os seus problemas, que vai te salvar, você precisa confiar em Deus e crer em Jesus Cristo, seu Filho, porque o Pai e o Filho formam um único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus. Recorra a Jesus em todos os seus problemas. Na festa de um casamento, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, poucas pessoas sabiam da sua identidade divina. Uma dessas poucas pessoas era Maria, sua mãe. E as pessoas foram até ela para que resolvesse o problema, tinha acabado o vinho, e ela disse: vá até Jesus e faça tudo o que ele mandar. Então Jesus mandou que eles enchessem aqueles vasos
com água e ele transformou a água em vinho. E aquilo que o Senhor fez foi melhor do que o homem fazia, porque o vinho que o Senhor fez era melhor. O mestre de cerimônia disse, né? Disseram para o mestre de cerimônia, todos eles dão o melhor vinho primeiro e o pior por fim, e vocês colocaram o melhor no final, porque o melhor era o que Jesus tinha feito. Irmãos, não deixe a Deus por nada nesse mundo. Nada pode ser melhor do que a Deus. Somente Deus pode salvar a nossa alma, somente Deus pode saciar o nosso espírito, somente Ele faz proeza. Examine a sua vida, se você tem mesmo confiado em Deus, se você continua buscando a Deus e tendo Ele como seu refúgio, seu castelo forte, a sua fortaleza. Eu convido você que não confia em Deus, que passe a confiar em Deus. Se você tem buscado um Deus mudo, que não responde, que não fala, passe a buscar a Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder. Jesus, em João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo, na sua epístola a Timóteo, ele diz que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Pense nisso, que o Senhor possa ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu castelo forte. Vamos fazer uma breve oração. Guarde essa palavra no seu coração e reflita sobre ela. Senhor Deus, te agradecemos porque tem sido a nossa vida um manancial de água viva, Pai. Tem nos curado, tem nos abençoado, tem salvado a nossa alma, Pai. Que possamos continuar confiando em Ti e no Teu Filho Jesus Cristo, que tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, Pai. Ó Senhor, isso que eu te peço por aqueles que agora, Senhor, estão pedindo a Ti que Tu possa conceder os seus desejos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Querido irmão, um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.